Começa agora Estudo Bíblico em Apostila, com o tema Dois Espíritos. Olá, abençoado. Olá, abençoada, com todas as bênçãos. O melhor dia para você. Quando me refiro a dia, pode ser de tarde ou de noite, não importa. Tudo está bem. Como é que você vai? Reinando em vida? Essa é a nossa confissão. Eu recebo que você esteja reinando em vida e que você já tenha se inscrito aqui no canal. Crescendo em Graça Brasil. Aba Pai. Os vídeos estão aí no canal. Mais de 100 vídeos para você à sua disposição, para você desfrutar do que é graça verdadeira. Tem a graça falsa? Tem. Tudo nessa vida tem o verdadeiro e o falso. Tem o falso Deus e o verdadeiro Deus. Tem a Bíblia falsa e a Bíblia verdadeira. Tem tudo, tem o verdadeiro e o falso. E cuidado com a internet também, que tem muita coisa falsa na internet. É um campo de falsidade a internet. Tem muita gente usando graça na internet, graça falsa para todo lado. Cuidado. O tema de hoje é Dois Espíritos. É o estudo em apostila, e desde já vou te falar o seguinte. É um dos estudos mais importantes deste momento presente, porque ele tem algo muito sério para comunicar para a tua mente. Este estudo tem a finalidade de apresentar duas atitudes opostas, ou dois espíritos, duas atitudes. Uma atitude positiva, com base nos que praticam a fé de Deus em si mesmos. Assista os vídeos anteriores, onde lá tem a fé em Deus e a fé de Deus, a diferença de um e do outro. E a atitude negativa, própria da mente natural humana, baseada na carne, com a qual as religiões operam. As religiões operam com a atitude negativa. Por que existem pessoas explorando, os líderes religiosos explorando as pessoas? Explorando porque eles mexem na atitude negativa das pessoas. Eles sabem que as pessoas têm negativismo dentro delas. Pensamentos negativos, as pessoas vivem em negativismo. E os líderes religiosos são treinados para explorar isso. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é uma coisa muito importante para você. Nós vamos utilizar um evento do Antigo Testamento. Vamos falar muito do livro de Números. Números, isso mesmo. E vamos fechar com o apóstolo Paulo, claro que sim, porque é o que nos interessa. Vamos para o ponto 1. Dois espíritos. Vamos ver primeiro a ordem que Deus deu ao povo de Israel, lá em Números 13, de 1 a 3. Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Tudo que estiver em verde na sua apostila é Deus falando. Tudo que estiver em vermelho é quando é Moisés que fala, quando é a narrativa, tá bom? Ok. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Grife isso aí na sua mente. Terra que dou aos israelitas. Deus falando. Envie um líder de cada tribo de seus antepassados. Assim, Moisés os enviou desde o deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Todos que foram enviados eram chefes. E aqui uma nota. Foram enviados 24 homens, 2 de cada tribo, eram 12 tribos, entre eles Josué e Calebe. Guarde também estes dois nomes, Josué e Calebe. Seguindo, Números 13, 17 a 20. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse a eles: vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não. Sejam corajosos, tragam algum fruto da terra. Era a época do início da colheita das uvas.
Então vamos a mais uma nota. Nota é um destaque. Eles foram em missão e regressaram 40 dias depois, inclusive com amostras de frutos da terra. Ficaram lá 40 dias fazendo o reconhecimento da terra que Deus havia mandado. Muito bem, esse foi o ponto 1. O ponto 2 agora. No ponto 2, vão se confrontar dois espíritos, ou duas atitudes. Então, o ponto 2 tem por título o confronto entre os dois espíritos. Números, capítulo 13, versos 27 a 33. Aí eles voltaram do reconhecimento da terra, os 24 voltaram, e deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso. Primeiro ponto negativo. E as cidades são fortificadas. Segundo. E muito grandes. Terceiro. Também vimos descendentes de Enaque. Homens gigantes de mais de 3 metros de altura, 2 e sei lá o quê. Ok? Mais uma coisa que para eles era negativo. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb, vendo que estava tendo um espírito negativo no meio deles, fez o povo calar-se, que o povo já estava apavorado, perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque somos mais poderosos que eles. Ah, papai! Que atitude, hein? Dois espíritos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Negativo. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Vimos também os gigantes, os filhos de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Para nós e para eles. Ô, tremendo, hein? Que conflito entre dois espíritos. O espírito de Caleb e o espírito dos outros 22 que foram com ele espiar a terra. Por que vem esse espírito? Qual é a diferença entre um e outro? É isso que nós vamos ver agora, daqui a pouquinho aqui. Veja só. Não se esqueçam que eu falei para vocês o quê? Anotem o que Deus disse. Eu darei esta terra aos israelitas. Aí os israelitas vão lá ver a terra e dizem assim: a terra é boa, bonita, tal, muito fruto bom, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ué, mas Deus não disse que vai dar? Se Deus disse que vai dar, está dito. Eu não tenho que apresentar problemas que para Deus não existem, se Ele disse que vai dar. Vamos lá. Ponto 3. O efeito do espírito negativo. Então, no primeiro ponto, nós falamos o quê? O que Deus deu de ordem ao povo de Israel. Manda os homens lá para espiar a terra. Ponto 2, confronto entre dois espíritos, positivo e negativo. E o ponto 3, o efeito do espírito negativo. O espírito negativo, ele produz sempre um efeito. Ele apavora, ele assusta, ele atemoriza, ok? Números 14, 1 a 4 agora. Naquela noite, toda a congregação começou a chorar em alta voz. Você sabe o que é um choro em alta voz? Não vou nem tentar imitar aqui, que vai ficar feio. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, dizendo: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Meu Deus, que quadro horrível! Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quanta coisa errada aconteceu nesse texto. Os homens que vieram com informações negativas insuflaram de negatividade o coração, a mente dos israelitas, a ponto deles quererem voltar para o Egito. Olha que tremendo. Deus tinha livrado eles do Egito. O mar se abriu
Os egípcios morreram e eles se esqueceram do que aconteceu. De repente, a negatividade tomou posse deles. Mas incrível, Deus não falou que ia dar a terra para eles? Aí eles começam a ver gente alta na terra, homens gigantes, homens bem armados, armaduras pesadas, e falaram, não dá para nós. Mas e Deus não está com eles? Será que isso acontece hoje em dia também ou não? Ponto 4. Depois que eles fizeram isso, esse show de horrores, a retomada do espírito correto. Será que houve uma reação de Moisés e Arão? Houve. Números 14, 5 a 10. Então Moisés e Arão se prostraram sobre seus rostos, vejam que eles estavam na lei, diante de toda a multidão da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que haviam reconhecido a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Aliás, ele já tinha dito que ia dar. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha isso. Olha o espírito diferente. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Ah, aí está a diferença. O Senhor está conosco e eles não têm o Senhor com eles. Não tenham medo deles. Então toda a multidão devia ter falado o quê? Oba, vamos lá, né? Não. Então toda a multidão falou em apedrejá-los. Olha o espírito. Olha o espírito. Mas a glória do Senhor se mostrou no tabernáculo de reunião a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo vai me irritar? Até quando não me crerão com todos os sinais que eu tenho feito no meio deles? Eu os ferirei de morte e os destruirei e porei a você sobre gente maior e mais forte que eles. Deus chegou no limite. Deus tem um limite? Tem. Deus chegou no limite com o povo. Porque aquilo já vinha, ó. Desde que eles saíram do Egito, eles já estavam destapando a medida de Deus ali. Senhor, agora esse mar na nossa frente. Deus foi lá e abriu o mar. Senhor, a gente atravessou o mar agora, e agora cadê a comida, Senhor? E o Senhor mandou comida. Chegou aqui, eles acreditavam que não iam conseguir entrar na terra, porque o povo de lá era poderoso. Vamos recapitular. Primeiro Deus dá uma ordem, entrar na terra, entrar e espiar a terra. Eles vêm dando relatório da terra e todo mundo fica apavorado, porque 22 tinham espírito negativo e só 2 tinham espírito positivo, Josué e Calebe. O efeito do espírito negativo manda todo mundo de Israel, fica todo mundo apavorado e querendo apedrejar Moisés e Arão. E aí vem Moisés e lança de novo um ânimo no povo, mas não adianta nada. Deus chega e fala: esse povo não tem jeito, esse povo é desobediente e é um povo covarde. Eles não creem em mim. E aí o que acontece? Acontece um castigo, claro. As consequências da desobediência e da incredulidade levam a isso aqui. Números capítulo 14, versos 20 a 35. Está tudo em verde a maioria porque é o Senhor falando, hein? É o Senhor falando, hein? Tão certamente como eu vivo e minha glória enche toda a terra, todos os que viram minha glória e meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e já me tentaram 10 vezes, 10 vezes eles tentaram a Deus, e não ouviram minha voz, não verão a terra da qual jurei a seus pais. Não, nenhum dos que me irritaram haverá. Mas a meu servo Calebe, porquanto houve nele outro espírito, e ele me segue com integridade, eu o colocarei na terra onde entrou, e sua descendência a possuirá. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: até quando ouvirei esta depravada multidão que murmura contra mim? As querelas, picuinhas dos filhos de Israel que de mim se queixam? Diga a eles: vivo eu, diz o Senhor, que conforme falastes a meus ouvidos, assim farei eu convosco. Cairão neste deserto os corpos de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim.
Na verdade, vocês não entrarão na terra pela qual levantei minha mão e jurei que vos faria habitar nela, à exceção de Calebe, filho de Jefoné, e a Josué, filho de Nun. Mas quanto a seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os introduzirei, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Os corpos de vocês, porém, cairão neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último corpo de vocês seja destruído neste deserto. Cabeças rolaram. Depois disso, a terra se abriu, engoliu gente. Foi algo tremendo. Por causa do quê? Incredulidade em relação ao que Deus falou e desobediência. Ou seja, quando Deus fala uma determinada coisa para nós, é Deus falando, não é o amiguinho da esquina, não é o teu vizinho falando, não é o pastorzinho do YouTube falando, não é o pastor poderoso lá daquela poderosíssima falando, que de poder não tem nada. É Deus falando. Ou você crê nele ou não crê. Se você não crê em Deus, então esquece esse assunto aqui. Mas se você crê em Deus, dê ouvido. Ponto 6. Recompensa aos obedientes que creram. É muito pequenininho, porque foram só 2 que creram, Josué e Calebe. Foram eles que entraram na terra prometida. Você lembra dessa história? É só você ver depois o livro de Josué lá para frente. Números 14 e 24, já está em cima lá, vou repetir. Mas a meu servo Calebe, disse o Senhor, porquanto houve nele outro espírito. Que espírito? Espírito de covardia? Não. Espírito de poder. Espírito de confiança em Deus. Espírito de fé. A fé de Deus estava em Calebe. É tremendo isso. E ele me segue com integridade, eu o colocarei na terra onde entrou, e sua descendência a possuirá. Já vou entrar na conclusão. Conclusão. Veja o que o grande apóstolo Paulo recomendou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 2 a 4. Saímos do Antigo Testamento agora, isso foi um exemplo. E agora vamos entrar naquilo que tem a ver conosco nos dias de hoje. 2 espíritos, veja só. Pois zelo por vocês com o zelo de Deus, disse Paulo, porque casei vocês com um marido, para apresentá-los como uma virgem pura a Cristo. Mas temo que, como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, sejam assim corrompidos vossos sentidos, de alguma maneira, da simplicidade que é em Cristo. Porque se vem alguém, agora, pregando outro Jesus, diferente do que eu preguei para vocês, dois espíritos entram aqui, novamente. O Jesus de Nazaré, ele tinha um espírito, que ele veio debaixo da lei de Moisés, ele tinha que cumprir aquela lei. E o ressuscitado que Paulo pregou é este, cuja vida deve ser manifestada em sua vida. Diga, a vida de Jesus Cristo manifestada em meu corpo, em minha mente, em minha vida. A vida do Espírito manifestada em nós. Ou se recebeis outro Espírito, Paulo disse, outro Espírito, outra atitude, diferente do que recebeste. O que Paulo ensinou para os coríntios, que era uma igreja fundada por ele? Paulo foi lá, fundou a igreja dos coríntios e passou para eles o Espírito do ressuscitado. E depois os apóstolos foram lá, os apóstolos de Jesus de Nazaré, e meteram na cabeça dos coríntios que eles tinham que voltar para a lei, voltar para a escravidão, voltar para o Jesus de Nazaré, que já tinha sido morto na cruz. O que acontece nos dias de hoje é a mesma coisa. Quem está na graça, no Evangelho da Graça e o apostolado, está em outro espírito. Espírito de quê? Coragem. Não é? Como diz lá em 2 Timóteo 1,7, que nós vamos encerrar com ele depois, onde ele diz que o espírito que Deus nos deu é espírito de amor, poder ou coragem e domínio próprio. Esse é o espírito que qualifica nós, os da graça, a termos a fé de Deus em nós. Então o povo de Israel, no deserto, teve medo de entrar na terra prometida. E Deus disse, eu estou dando para vocês esta terra. Mas eles foram ouvir os da escravidão que tinham outro espírito, não Josué e Calebe. Não teve ninguém do lado de Josué e Calebe para dizer, não, eles estão certos, nós vamos entrar mesmo e vamos tomar aquilo tudo. Não morreram pela mão dos amalequitas e nem
e nem dos jebuseus, mas foram morrer pelas mãos do próprio Deus, que disse: vocês vão morrer, os corpos de vocês vão ficar nesse deserto, porque vocês foram covardes, vocês não tiveram o meu espírito dentro de vocês. Vou ler novamente aqui, ó. Porque se vem alguém pregando outro Jesus, diferente do que pregamos a vocês, o Jesus que Paulo pregava era diferente do Jesus que Pedro, Tiago e João pregavam. Por isso que, por favor, esqueça o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por João, que é um livro que não foi Paulo que ensinou, tinha um outro espírito. O Apocalipse tem um espírito de escravidão, de medo, de assustar, de impressionar pessoas e não explicar nada. Se vem alguém pregando outro Jesus diferente do que eu preguei a vocês, ou se recebeis outro espírito, qual é o espírito de quem está na lei, na escravidão? Medo. Espírito de escravo, espírito de subserviência. Não é o espírito de coragem, o espírito de força. Não. Diferente do que recebestes, o espírito da graça, ou outro evangelho, diferente do que aceitastes. Qual é o evangelho que Paulo pregou? O evangelho da graça. Você não tem que inventar mais nada além disso. Você não tem que buscar Daniel para explicar Paulo. Você não tem que buscar Apocalipse. Você não tem que buscar Pedro, João, Tiago. Você tem que ouvir e ler e entender o que Paulo ensinou. Porque Paulo tem o espírito de 2 Timóteo 1,7. Deus nos deu o espírito de amor, poder. Poder aqui significa ousadia, intrepidez. Espírito de vamos, estamos contigo, Senhor. O Senhor vive em você. O Senhor vive em ti. Não há nada que você não possa fazer com Ele dentro de você. Desde que esteja, evidentemente, de acordo com a visão dele para cada um de nós. Então a conclusão que nós temos aqui é a seguinte: não se aparte da graça por qualquer coisa, não venda a graça por um prato de lentilhas, não ouça pessoas que estão enfiando na sua cabeça ensinamentos errados, dizendo que estão em graça. Muito cuidado com o espírito de alguém disse, não, alguém falou tal coisa. Não interessa, interessa o que Deus falou de você. E Deus fala que você é o quê? Um abençoado com todas as bênçãos, um eleito, um escolhido, alguém de coragem. Nós estamos tomando esta terra e sabe quem será transformado nesta primeira etapa, abençoados? Nós, as primícias. Os primeiros, os corajosos, aqueles que têm azeite nas suas lâmpadas. E as suas lâmpadas estão funcionando perfeitamente. Nós temos conteúdo naquilo que nós apresentamos. Por isso, neste tema, 2 espíritos. Em que espírito você está? No espírito da escravidão do povo de Israel ou no espírito de Deus, que estava em Caleb e Josué e que o apóstolo Paulo apresentou quando fundou e ensinou a igreja de Corinto a estar no outro Jesus, o Jesus que ressuscitou, no outro evangelho, o evangelho da graça, e em outro espírito, a atitude de mais que vencedores. Esse é o tema de hoje, esse é o estudo com a apostila que você vai receber caso você nos procure para... Manda aí a apostila, eu mando para você. Está tudo aqui bonitinho, detalhado e muito bacana. E eu espero que mais do que tudo isso, o entendimento do que é um espírito negativo e um espírito positivo esteja em sua mente, porque é isso que vai renovar a tua mente, a maneira como você vai receber e entender isso. Até o próximo estudo, e eu recebo. Esta semana seja a melhor semana da sua vida, vivida cada dia, uma vida abençoada com todas as bênçãos. Até lá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/
Crescendo em Graça Brasil. E também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.